Minha mão treme ao escrever essas palavras, como se o peso do tempo e das almas que ainda dormem recaísse sobre meus dedos. E confesso, nunca imaginei que a lembrança de um velho frade de olhos translúcidos e mãos perfuradas pudesse voltar com tamanha força justamente agora, quando o mundo parece sorrir nas vitrines, mas geme por dentro como um túmulo pintado com ouro. Foi durante a vigília silenciosa da Páscoa, em 2025, enquanto as igrejas acendiam suas velas e os sinos ecoavam entre ruas vazias e corações ainda mais desertos, que um manuscrito esquecido no fundo de uma biblioteca franciscana começou a circular entre os fiéis mais inquietos, como se as palavras nele contidas não fossem apenas frases, mas lamentos antigos que nunca deixaram de gritar. Era a letra de Padre Pio, rústica, intensa, desenhada como se cada curva de tinta fosse escrita com lágrimas e não com tinta. O papel parecia respirar. Nele, uma frase isolada, cercada por silêncio. Quando o Cordeiro ressuscitar em tempos de escuridão, sorridente, o céu não responderá com festa, mas com trovões. Foi ali que tudo começou. Jerusalém, dizem os mapas, está distante, mas há lugares que vivem dentro de nós, mesmo que jamais tenhamos pisado neles. E foi nesse espaço interno que a tensão começou a crescer, como um rumor nos ossos, uma dor que não vem do corpo, mas da alma. A profecia falava de uma Páscoa falsa, de uma alegria moldada, de um Cristo invocado em templos que se esqueceram do sacrifício. E mais, falava de sangue. Não o que foi derramado no madeiro, mas o que seria cobrado daqueles que fingem não ouvir o sussurro dos justos. Em cada praça iluminada, em cada altar florido, um eco vibrava invisível. Voltarão os dias de trevas, não porque Deus os envie, mas porque o homem apagou a própria luz. E foi aí que a imagem dele surgiu. Aquele rosto envelhecido pelo amor e pela dor, coberto não apenas por barba e túnica, mas por uma espécie de glória calada, como se o tempo tivesse tentado apagá-lo, mas falhado. Padre Pio, que muitos veneram, mas poucos ouvem de fato, ele não sorria. Seus olhos estavam fixos, como se vissem algo além de nós, algo que ele desejava que também víssemos, mas que só os que sofrem verdadeiramente conseguem enxergar. Enquanto todos celebravam ovos coloridos e mesas fartas, o céu nublava em silêncio e uma sensação de desconforto espiritual tomava conta dos mais sensíveis, daqueles que ainda se arrepiam ao ouvir um sino longe, ou que choram ao lembrar da primeira vez que tocaram uma cruz com fé verdadeira. Eles sabiam, algo estava errado. Padre Pio falava de 3 dias, mas não eram apenas 3 dias de escuridão literal. Eram 3 ciclos de fé corrompida, 3 gerações que esqueceram, negaram e finalmente zombaram. E agora a colheita viria, não como punição, mas como consequência. E foi nesse instante que compreendi. O que para o mundo era só mais uma data, para o invisível era o último chamado. Não houve terremoto físico naquela madrugada, mas as almas mais sensíveis sentiram o chão se mover, como se cada pedra que testemunhou o sangue de mártires tremesse em indignação, como se os próprios cravos usados na crucificação tilintassem dentro dos túmulos, acordando os mortos em suas memórias. As palavras de Padre Pio voltavam como um eco do Gólgota, mas agora não em aramaico, nem em latim, nem em italiano, mas em gemidos da consciência. Eu li o resto do manuscrito escondido entre as páginas de um breviário antigo, guardado sob velas consumidas e folhas secas, como se alguém quisesse impedir que a profecia saísse da clausura. Haverá um tempo em que os homens dirão o nome do Cristo com a boca, mas servirão ao adversário com o coração. Nesse tempo, se a ressurreição for lembrada apenas como um símbolo, o símbolo morrerá. Aquelas palavras queimaram em mim como se fossem fogo santo.
E compreendi, a Páscoa de 2025 não é uma celebração, é um espelho, um reflexo da fé deformada por conveniência, da espiritualidade manipulada como mercadoria. Enquanto muitos oravam de olhos fechados, as potências ocultas que regem este mundo caminhavam em meio às sombras das catedrais, sorrindo com dentes invisíveis, mascaradas de luz. Porque nada é mais perigoso que a mentira que se veste de devoção. Padre Pio sabia. Ele sentiu os séculos pulsando em sua pele marcada. Suas estigmas não foram apenas feridas físicas. Eram mapas, marcas de um tempo que ainda viria. Em seu silêncio, ele já ouvia os gritos abafados de um futuro em colapso espiritual. E foi nesse futuro que nós acordamos. Agora, tu, Jerusalém, não. Está mais no deserto. Está em nossos olhos, está nos corredores de hospitais lotados, nas igrejas onde o altar brilha mais que a palavra, nos sorrisos automáticos de quem perdeu a noção do sagrado. A tensão está em nós. Cada Páscoa deveria ser uma vitória, mas em 2025 é um lembrete de que ele pode ter ressuscitado, mas muitos ainda vivem como se estivessem mortos. A profecia continuava. O véu se rasgará novamente, mas desta vez os que o costuraram verão o que há por trás. Quem são esses? Os que enriqueceram em nome de Deus? Os que usaram a cruz como moeda de poder? Os que sufocaram o clamor dos pobres com incenso falso? E então, como se minha visão fosse puxada para trás, vi-o, não em carne, mas em espírito, o rosto de Jesus, sereno e triste, como o de alguém que ama e aguarda. Seus olhos não acusavam, mas sangravam com paixão. A mesma que ofereceu a Pedro quando ele o negou. A mesma que olhou para Pilatos quando este lavou as mãos. A mesma que hoje nos observa enquanto ignoramos os sinais. Porque há sinais, muitos. Mas estamos tão entretidos com ruídos que já não escutamos trombetas. Estamos tão viciados em velocidade que ignoramos os passos que se aproximam. E são passos de justiça. Padre Pio mencionava ainda uma aurora manchada. No terceiro dia, muitos olharão para o céu e verão a luz, mas não se trata da ressurreição, e sim do aviso final. Porque até a luz será um juízo para os que preferiram a escuridão. Não sabemos se falava de um fenômeno cósmico, de uma invasão espiritual ou de um despertar coletivo. Mas uma coisa é certa: a ressurreição verdadeira não pode ser celebrada com corações mortos. A cruz não é um enfeite e o túmulo vazio não é uma metáfora. É um chamado, um grito, um ato de guerra contra o inferno. E talvez seja isso que mais nos assusta, saber que ele venceu, mas ainda assim agimos como derrotados. Porque ao continuar, algo em mim também se rompe, como se as palavras não fossem apenas letras alinhadas, mas fragmentos de um lamento antigo tentando atravessar os séculos para acordar os que ainda dormem no conforto do auto-engano. Padre Pio não escrevia como quem desejava ser lido. Ele escrevia como quem era empurrado por uma força maior. Cada linha do manuscrito soava como uma trombeta velada, e em seu tom havia um peso que não cabia no papel. O peso do juízo que já começou, não no céu, mas nos corações. E então veio a frase mais aterradora de todas, escondida no rodapé, quase apagada pela umidade do tempo, como se apenas os olhos preparados pudessem decifrá-la. Quando a humanidade transformar a ressurreição em um espetáculo, será o próprio Cristo quem apagará as luzes. As luzes, sim, as luzes. Pensei nos holofotes, nos palcos, nos discursos ensaiados. Pensei nas transmissões ao vivo com filtros angelicais. Pensei nas igrejas onde a cruz brilha com LED, mas a presença de Deus é só uma lembrança distante. Pensei nos aplausos em vez de lágrimas, nas coreografias no lugar de orações, no entretenimento disfarçado de culto. E percebi, talvez, a profecia
Não fale de um futuro apocalíptico, mas de um presente já corrompido. E é por isso que o manuscrito reapareceu agora. Porque a Páscoa de 2025 não está acontecendo, está sendo encenada. Enquanto os sinos soam, os céus se calam. Não por indiferença, mas por respeito à liberdade humana. Liberdade essa que escolheu o palco em vez do altar, o vinho do mercado em vez do sangue do cordeiro. E Padre Pio, ele escreveu essas palavras com os dedos que sangravam por causa das estigmas, mas também por causa da dor que sentia ao olhar para o que viria. O escândalo não será a perseguição, será a aliança entre a fé e o mundo. Era isso. A dor não estava nos ataques vindos de fora, mas na contaminação vinda de dentro. Não era o aço dos soldados que feria o corpo místico de Cristo. Era o beijo de Judas repetido em cada altar onde se adora a vaidade e se prega a prosperidade, como se fosse evangelho. E essa traição é silenciosa porque vem disfarçada de luz. Senti o chão sob meus pés tremer. Mas não fisicamente. Era a minha fé que tremia. Porque ali, diante daquele pergaminho, compreendi que o alerta de Padre Pio não era para o mundo. Era para mim. E para todos que, como eu, haviam transformado a fé em hábito, a oração em rotina, a cruz em símbolo e a ressurreição em data. E então vi, como se uma lembrança ancestral brotasse do inconsciente, vi o rosto de Jesus na cruz, não como nas pinturas, mas como nos pesadelos dos justos, ferido, mas em paz, sangrando, mas com os olhos mais vivos do que os meus. Ele olhava para mim. Não dizia nada, mas naquele silêncio havia uma pergunta que queimava. Você me reconheceria se eu voltasse hoje? Foi então que lembrei da outra frase no final do manuscrito. Muitos o verão, mas não o reconhecerão, porque ele virá sem fama, sem filtro, sem seguidores, apenas com feridas, e talvez ele já tenha voltado. Talvez esteja entre nós, no morador de rua ignorado na porta da igreja, no doente que pede oração, mas só recebe promessas, na criança que reza sozinha, no velho que chora olhando para o céu, sem saber se ainda acredita. Talvez Cristo esteja ali, e nós, cegos pela religião de aparência, continuamos procurando-o onde ele nunca prometeu estar. Nos aplausos, nos palcos, nos holofotes, Padre Pio enxergou isso, e por isso escreveu, e por isso sangrou. Porque todo verdadeiro profeta sente na carne o que a humanidade ainda vai viver no espírito. E agora a profecia foi reaberta, não como um castigo, mas como misericórdia. Um último toque na porta do templo antes que ela se feche. Um último suspiro da graça antes que o julgamento comece. Um último brilho antes que a luz, como ele escreveu, seja apagada. Mas ainda há tempo. E quando finalmente dobrei aquele manuscrito com as mãos trêmulas, como se guardasse não um papel, mas um pedaço do próprio céu rachado, compreendi o que realmente significava aquela última sentença de Padre Pio. A cruz será novamente levantada, mas desta vez não para crucificar um homem, e sim para pesar os corações. Foi ali, naquele instante de silêncio absoluto, que tudo dentro de mim se calou. Como se as vozes do mundo, os ruídos da razão, os argumentos das religiões, todas as teologias e dogmas se curvassem diante de uma verdade que não precisa de defesa, só de reconhecimento. A verdade que sangra, que perdoa, que espera. A Páscoa de 2025 não é uma data, é um espelho escancarado diante de uma geração que prega a redenção, mas foge da cruz, que fala do Cristo, mas teme sua presença real, que celebra a ressurreição, mas esqueceu o preço do sangue. E por mais que muitos zombem, neguem ou tentem apagar, haverá um dia em que todo olho verá, não a luz do palco, mas o fogo nos olhos do Filho do Homem. Não a beleza do ritual, mas o peso da glória. Não a alegria superficial de um domingo festivo, mas a espantosa certeza de que ele veio.
e que a profecia era real. Ele veio, como disse o frade de mãos perfuradas, veio para os seus, e os seus não o reconheceram. Mas, entre as ruínas do orgulho e as cinzas da fé adulterada, haverá sempre um remanescente, alguém que cai de joelhos sem precisar ver milagres, alguém que chora só de ouvir o nome, alguém que ainda acredita, e é por esses que ele voltará. Sim, ele voltará. Compartilhe esta mensagem enquanto há tempo. Ative o alerta, porque a próxima vez que ouvirmos a trombeta não será um som simbólico, será a resposta, será a luz, será o fim do silêncio.